Pessoal, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes hoje nesse ao vivo que eu resolvi fazer assim do nada, né, gente? Eu resolvi fazer esse ao vivo aqui à tarde mesmo, porque o que acontece, gente? A hashtag Anitta, né, ela ficou nos Trend Topics do Twitter e desde ontem muita gente só se fala disso nas redes sociais, muita coisa acontecendo por conta disso. E aí, gente, eu resolvi fazer uma análise sobre as estratégias por trás só dessa aparição somente do Rock in Rio. É claro que eu vou acabar abrangindo alguns outros pontos importantes, mas é muito interessante para que vocês possam perceber como tudo é uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada, né? Existe o livro Hitmakers, é um livro que diz que como que os hits acontecem, né? Será que as coisas viralizam? E o autor acredita que as coisas não viralizam, né? Que as coisas têm assim, é uma série de consequências que faz com que aquela coisa chegue naquele ponto. E ele identifica tudo isso. Então, assim, como que viralizou? Ai, nossa, tá viralizando, gente, Anitta, você tá vendo? Tá todo mundo falando disso. Será que viralizou ou será que são uma série de estratégias por trás que fizeram com que ela estivesse sendo falada, inclusive aqui por mim, neste domingo à noite? Preparem um papel e uma caneta, porque eu mapeei aqui os tópicos que eu vou abordar. Então, eu acho bem importante vocês pegarem, porque tem muitas coisas que a gente pode levar para nossa vida também, que você pode ter insights. Então, se você tiver aí alguma coisa para anotar, é legal, tá bom? Gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma grande escola, né, que a gente pode aprender sobre marca pessoal justamente essa parte da cultura pop e os artistas, enfim, por quê? Porque qualquer coisa que a gente possa imaginar, gente, vamos, por exemplo, pegar um filme, tá? Algum filme que tá fazendo muito sucesso e tal. Todo um filme, gente, ele tem uma estratégia de lançamento até né, além de todo o preparo, roteirização e tudo mais, tudo isso, a própria escolha né, do elenco e tudo mais, tudo isso faz com que seja parte do todo para que esse filme seja um sucesso. E dentro das estratégias de comunicação, existe uma coisa muito importante quando a gente fala assim de um lançamento de um produto, que é a antecipação para gerar a curiosidade do público. Isso é uma coisa muito, muito bacana. E isso pode garantir com que esse produto ou seja um sucesso ou seja um fracasso. Se você não pensa em estratégias de lançamento, né, de envolvimento com o público, engajamento com o público antes mesmo do produto lançar, ele dificilmente será um sucesso. Então, por que a gente vê, por exemplo, os filmes tem um teaser, né, tem um trailer que a gente fica lá vendo uma preview, a gente fica vendo entrevistas, antes do filme ser lançado, dá-lhe os atores dando entrevista para tudo quanto é país, em tudo quanto é língua e tudo mais. Por quê? Porque eles estão fazendo essa antecipação. Daí tem pré-estreia, que é o pré-lançamento. Enfim, gente, tem uma série de fases estratégicas para que o negócio dê certo, para o negócio bombar, entendeu? Então, dito isso, né, vocês que acompanham aqui o Efeito Orna sabem que eu gosto muito de fazer esse tipo de análise, né, justamente por isso, porque eu acho que a cultura pop nos ensina muito, a gente é uma grande escola mesmo. Então, já tem análise do Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé, inclusive, assim como a Lady Gaga fez aquela estratégia de documentário, a própria Anitta também já fez, né, o documentário dela para mostrar a forma com que ela gostaria de ser vista, mostrar coisas que ela acreditava que não estavam sendo vistas, então aquela coisa. Quando eu entendo que a minha comunicação não está transmitindo tudo que eu gostaria de transmitir, isso é a gestão de marca. Então eu preciso fazer alguma coisa e a gente sabe que a ferramenta audiovisual é uma das principais estratégias para que isso se concretize de uma forma, se materialize de uma forma muito que atinge o público de uma maneira como você gostaria, um impacto muito maior. A Beyoncé, ela também fez isso, né? Quando ela mostrou o preparo dela
quando ela fez o último documentário dela, ela quis mostrar todo o preparo que existe por trás de uma apresentação, todo o propósito que existe dentro de um determinado espetáculo, o porquê que ele quer aquilo, e quando as pessoas têm aquele sentimento sobre aquilo, foi planejado para que as pessoas sentissem aquilo. Foi planejado para que causasse exatamente aquele impacto. E o que é muito legal, porque a gente passa a admirar muito mais depois que a gente entende do que é o contrário, né? É muito interessante, vocês vão entender. Bom, gente, então vamos lá agora para falar especificamente sobre o Rock in Rio. Para quem não sabe, para quem tá por fora, eu vou dar uma passada aqui pra gente entender, porque é até importante pra gente entender o que tá se passando também na cena como um todo, é uma coisa interessante de a gente se atualizar. Há 2 anos, a Anitta, o público pediu para que ela pudesse substituir uma apresentação de Lady Gaga, que assim, pouquíssimo tempo antes de vir, ela cancelou o show, né, por conta de situações dela lá. E o público falou que seria que quem eles gostariam que estivesse no palco era a Anitta. E nisso, gente, a organização do evento rejeitou o pedido, não gostou, não quis, porque achou ruim que levar o funk pro Rock in Rio e tudo mais. Só que, gente, entretanto, porém, todavia, o modelo, né, o Rock in Rio, ele surgiu de um jeito, né, com uma ideia e tal. Só que com o passar do tempo, ele foi atingindo novos públicos, o mundo foi mudando, as coisas foram mudando e a gente precisa o quê, gente? Se atualizar, né? Senão a gente fica pra trás, né? E aí, eles começaram... E antes, né, eles tinham uma visão e eles achavam que... Eles ainda tinham aquela mesma visão sobre os artistas do funk no Brasil, sobre uma artista como a Anitta, por exemplo, e ele achava que ela não deveria estar lá naquele palco. Falou, não, nada a ver. Só que, né, logicamente, o público ficou revoltado, ela mais ainda, né? E é muito engraçado, gente, porque, assim, a Anitta, ela tem umas publicações dela falando, quando ela tava bem no comecinho da carreira, que ela tava assistindo o Rock in Rio e falando, nossa, um dia eu vou estar nesse palco. E um dia eu vou estar nesse palco com vários... outros dançarinos comigo, com coreografia, com show de luzes, e vai ser assim, assim, assim. E, gente, e quando ela fala isso, e quando ela tá expondo esse sonho, assim, o que ela tá fazendo? Ela tá compartilhando um objetivo. Então, muitas pessoas não entendem como que as pessoas conquistam as coisas. Algumas pessoas conquistam as coisas. Elas conquistam as coisas dessa forma. Elas projetam, elas escrevem, elas falam, elas visualizam e elas trabalham incansavelmente para aquilo acontecer. E elas vão receber vários nãos, vários obstáculos, vários perrengues no meio desse caminho, mas ela vai realizar aquilo que ela acredita, pela determinação e por estabelecer objetivos. Então aí também fica uma lição muito bacana pra gente entender que isso também era um objetivo pessoal da cantora, era um objetivo pessoal da artista e ela também tinha esse objetivo macro, que era poder levar a cultura do funk, que é um dos ritmos musicais brasileiros, num palco com uma visibilidade mundial. Né? Então ela tinha essas duas ambições. Ou seja, gente, percebam que são propósitos muito fortes. Ela tinha um propósito pessoal e ela tinha um propósito também coletivo que poderia, então, abrir muitas portas para outros colegas e profissionais da área do mercado e, enfim, né, poderia ser algo muito importante. Então ela trabalhou para que isso acontecesse. E é muito interessante a gente pensar também, gente, que assim, como eu falei, né, brinquei, mas de fato, ela chegou com pontualidade, ela mostrou um preparo, então chegou 11 horas da manhã lá, não conseguiu fazer a sua passagem de som e o mapeamento do palco, porque outros artistas internacionais atrasaram, e ela que chegou no horário não pôde fazer, né, então assim, ela até criticou, né, olha só, né, o internacional, tal, que tem toda a visibilidade, brincou assim, eu que fui rejeitada, tô aqui no horário certinho fazendo a coisa e não consigo, tô me prejudicando por causa do outro, mas tudo bem. Então são várias coisas que acontecem e não importa se a gente não gosta da música, não gosta como artista, não importa. A gente tá fazendo aqui uma análise de
marca, tá? A gente tá falando de uma análise de Anitta, né? Da marca Anitta e essa situação específica do Rock in Rio. E aí, gente, o que acontece? Acontece que, como a Anitta foi rejeitada, ela foi lá e negociou com o cara, teve que mostrar a história, teve que se relacionar, teve que ter uma habilidade de comunicação para explicar para uma pessoa que não entendia o que era, né? Ela teve que passar por um processo de negociação, de convencimento. Aí a organização falou, beleza, então agora no ano que vem você vai tocar em Lisboa. Então no ano passado ela tocou em Lisboa pra fazer, né, pra ver como é que seria. Foi maravilhoso, tudo bom, pra finalmente ela chegar no Rock in Rio. Só que daí quando ela chegou, gente, ela chegou no palco principal, ela não foi lá no Sunset, ela esteve no palco maior, o principal, né, 100.000 pessoas assistindo, né, fora o que é projetado de mídia, além do ao vivo. Então, assim, por um lado, foi muito bom para a carreira dela, porque quando ela chegou, ela já chegou com tudo, né? Ela chegou com tudo. Então, a gente falou, né, de propósito claro, de sonhos, de metas, de compromisso, de negociação, de responsabilidade e tal. E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a construção do espetáculo em si, do show, da performance, que também tem a ver com a construção de marca, que também tem a ver com o que ela gostaria de comunicar, tá? Então, prestem atenção nesses elementos que eu vou pontuar aqui. Então, o artista, ele precisa criar esse set list, né, que é um curto, né, não tem muito tempo, e ele pode ou chegar lá e fazer qualquer coisa, né, ou então ele pode aproveitar aquilo e criar um grande marco. Ela queria deixar a sua marca. Ela queria deixar uma marca no mundo, na história da música, com os seus colegas, com o público. Ela queria passar uma mensagem. Então, ela preparou algo que fizesse sentido. E o que ela fez, gente? O que é a coisa que mais nos conecta? A gente se conecta, pessoas se conectam com histórias. Então, o que ela fez? Ela construiu uma narrativa. Ela criou uma estratégia de storytelling, né, para contar a sua própria história, a história da sua trajetória e carreira artística, até mesmo para validar o motivo pelo qual ela merecia estar naquele palco, ela estava ali porque ela realmente merecia estar. Então, o que a Anitta fez? Ela construiu uma narrativa de uma história. E ela também honrou as pessoas, né, que estão há mais tempo no mercado que ela. Então, ela usou um elemento, que é um elemento muito forte dentro de uma história, que é o elemento nostalgia. Então, ela trouxe referências do funk raiz, né, logo no início do espetáculo, para conectar diversos públicos e também para se relacionar com o próprio meio, porque as pessoas vendo que elas estavam sendo honradas, né, os criadores, as pessoas que estão há mais tempo no funk, que não tiveram aquela oportunidade, porque só ela, dessa forma, ela tá o quê? Fazendo algo muito, muito bacana e criando laços e amarrando todo um contexto para que ela pudesse ter o apoio de diversos meios, né? Ela não pode estar lá e não ter o apoio da comunidade na qual ela deseja representar naquele momento. Então ela utilizou esse elemento de nostalgia, trazendo o Furacão 2000 e etc, né, que eu não vou entrar em detalhes assim técnicos, porque nem é necessário, mas só para que vocês entendam. Então ela criou alianças estratégicas. O que é isso, gente? Ela podia aproveitar esse momento para falar, não, agora só eu vou brilhar aqui nesse palco, mas ela não fez isso. Ela poderia, como vários artistas fazem, mas ela não fez isso. Ela foi lá e tocou todos os hits que ela também criou com outros profissionais, porque ela é uma profissional eclética, lembrando que a marca dela é ser eclética. Então, assim, diferente, por exemplo, de Bruno Mars. Bruno Mars tem um estilo bem característico, ele sempre traz uma personalidade vintage no seu R&B, ele sempre tem isso, e cada álbum que ele lança, toda vez que ele lança um álbum com uma identidade, inclusive uma identidade sonora, ele utiliza o mesmo estilo de figurino em todos os shows para ficar bem marcado,
e utiliza vários elementos desse tipo de estratégia de fixação de um álbum, de uma música. Só que a Anitta, não, ela não tem, tipo, você olha pra ele e fala, nossa, ela se veste daquele jeito, ela tem aquele som. Não, a marca dela é ser plural, a marca dela é ser eclética, a marca dela é construir cocriações. Então, o que ela fez também? Ela entrou, ela trouxe também as músicas cocriadas, que também trazem o funk, mas também o sertanejo e o forró. E isso também são elementos muito, muito brasileiros, né, da cultura brasileira. O que fez também com que ela ganhasse uma conexão com esse público que gosta desse estilo musical, tá bom? Então, vamos continuar. Aí, gente, o que acontece? Ela também, olha só como tudo se amarra. Ela teve um momento que ela teve um discurso, né? E o que é esse discurso? Ela poderia falar alguma coisa ali, passar alguma mensagem. Quando ela foi para o Lisboa, um ano anterior, o que ela falou? Eu até vou ler aqui pra vocês. Ela falou o seguinte. Hoje todos os funkeiros do Brasil estão me vendo aqui. Eu prometi que o nosso ritmo chegaria a todos os lugares e eu estou representando todos os funkeiros. Vocês não sabem a dificuldade que foi de chegar num palco como esse. Então ela falou isso lá no de Lisboa. E daí nesse, agora, do Brasil, o que ela fez, gente? Ela se inspirou no Snoop Dogg, que foi uma recente parceria que ela também teve, né, de uma música, junto com a Ludmilla. Então ela sempre, pensando nessas parcerias, enxergando possibilidade de crescer junto e não de, ai meu Deus, vai ter um hit. Não, vamos crescer junto. O que ela fez? Ela se inspirou nele e na hora de agradecer, ela falou assim, gente, eu sempre agradeço vocês, mas hoje eu vou agradecer a mim. Porque eu poderia ter desistido várias vezes, eu tenho que, tive todo esse trabalho pra estar aqui e passei por muita coisa que nem eu acredito. Então, gente, às vezes a gente tem que ficar sendo humilde, mostrando que é humilde, porque não, eu sempre agradeço porque eu agradeço, mas as pessoas também não... Só que a gente tem que falar. Então ela se agradeceu, gente. Ela falou, então eu agradeço a mim mesma, que foi um discurso muito parecido com um recente discurso do Snoop Dogg, que inclusive a gente postou aqui no feed do Efeito Orna e bombou. Eu vou repostar depois nos stories pra vocês recompartilharem, tá bom? Então foi muito legal. Ela trouxe essa visão que, tipo, a gente também pode agradecer a você mesmo quando você passa por alguma batalha e tudo mais. Bom, gente, vamos continuar aqui que tem bastante coisa. Aí, o que acontece? Ela, além de tudo isso, gente, falando agora um pouquinho sobre elementos visuais que transmitem a comunicação, só para vocês entenderem, lembra que eu tava comentando sobre o teaser e sobre um pré-lançamento. Então, a Anitta trabalhou muito forte nesse pré-lançamento do Rock in Rio. Ela deu entrevistas, ela ficou jogando spoiler, perguntavam pra ela nas entrevistas, o que você vai usar? Ela falava, eu vou usar uns shorts jeans e tal, vai ser assim, vai ser assado, contava e não contava muita coisa, despertando a curiosidade. E exatamente uma semana antes dessa estreia no Rock in Rio, dessa apresentação, ela anunciou que estaria à frente da direção criativa, né, firmando então um contrato com a Ambev, né, gente? Pra quem não sabe, a Ambev é a maior, né, produtora de bebidas do mundo. Então, assim, é um monstro e ela firmou essa parceria com a Ambev. E tá trabalhando com lançamentos de novos produtos do mercado brasileiro e com diretora de criação e participação. E ela já falou que pretende se aposentar com 30 anos, né? Ela acho que tem 26, então ela tá buscando outras possibilidades. Eu já vou contar um pouquinho sobre o futuro da carreira dela, o que ela pretende, que recentemente ela também já abriu algumas coisas nesse sentido. Mas só para pontuar para vocês o que ocorreu. Então, gente, olha só como tudo tá casado. Daqui a pouco, tá? Então ela falou sobre isso e tudo mais, não sei o que, ficou aparecendo um monte na mídia por conta dessa estratégia, falando de Rock in Rio, e Rock in Rio, Rock in Rio, Rock in Rio, tudo mais, ok.
pra gerar o barulho, pra gerar essa expectativa, a ponto que antes mesmo de ela entrar no palco, tava todo mundo, esvaziou os outros palcos lá do Rock in Rio pra todo mundo assistir ela ali. Tamanha expectativa que foi gerada. Depois, gente, é claro que daí você tem que cumprir a expectativa, né? Porque quanto mais expectativa, maior decepção pode ser também. Então ela fez um trabalho excelente, ficou ótimo. E aí depois o que aconteceu? Depois, gente, ela usou um figurino das cores de um produto que ela vai lançar em breve. Olha isso, o primeiro produto que ela vai lançar, que é um produto lá chamado Skol Beat 150 BPM, que é alguma coisa de tipo batida, de funk, que lembra, né, alguma coisa nesse sentido. Ela já mostrou um pouquinho desse produto, dizendo, isso daqui vai ser uma novidade que vai ser lançada na festa após o Rock in Rio, da casa dela. Então, gente, se você acha que ela só estava numa festa após a casa dela, engano seu, meu bem. Ela estava trabalhando. Aquilo ali é uma estratégia de pré-lançamento da marca de um produto que ela vai lançar em breve. Então, ali ela já tá fazendo um teaser para as pessoas, tinha um espaço. E as cores do figurino dela, são as cores do novo produto. Gente, por favor, comentem alguma coisa. Travou? Oi, gente. Tá tudo certo? Vão comentando aí pra eu saber os feedbacks, tá bom? Travou, gente? Vamos lá. Foi? Deu certo? Então tá bom. Estão gostando? Então, gente, vejam, as cores... Por quê? Porque todo esse processo é um processo mais inconsciente, né? E, gente, depois ela também lançou no final, quando ela começou a tocar o funk mesmo, ela colocou uma roupa que, lembrando, gente, que o look que um artista usa no palco não é o look do dia, né, meu bem? É um figurino. É um figurino. Então a gente não pode falar assim, gente, gostei, não gostei. Não é brega, não é... Gente, é um conceito, é um figurino, tá? Então, ela criou ela colocou lá um figurino que remete o quê? A menina carioca, a comunidade do Rio de Janeiro, né? A menina que tá andando com o shortinho e o biquíni tá aparecendo, né? E depois ela tá dançando no funk e tudo mais. Então ela fez aquilo, só que de um jeito com glamour, com luvas, com brilho e tudo mais, pra poder trazer aquela coisa do short e tudo mais, que tal, só que na verdade ela tá trazendo toda a questão estratégica do figurino para transmitir a mensagem e deixar marcada a marca dela no mundo, ok? Então tudo, gente, todos os elementos cênicos, todas as coreografias, todas as falas, a cada momento, tudo que é feito, né, é isso. Eu até teve um comentário aqui, o marketing dela é tão estratégico que parece natural. Exato, é tão estratégico que parece natural. Só que, gente, não quer dizer que estratégico não deixa de ser natural. Porque ela naturalmente vai falar, gente, olha o meu produto aqui. Ela só não tá falando que isso é uma estratégia de pré-lançamento. Olha, gente, isso aqui é uma estratégia de pré-lançamento. Olha a roupa que eu tô usando. Não, ela só não vai falar isso. Mas tudo isso são situações criadas para que o objetivo consiga ser atingido, gente. Porque não é tão simples você conseguir construir uma marca, né? Não é simples, é um processo que ele é gradual. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa, gente. E daí a gente vê essa versatilidade, né? Embora tenha essa composição de cores de um dos figurinos no lançamento desse produto que vai acontecer, a gente vê também esse elemento eclético que é justamente a sua marca pessoal. E aqui, gente, ela fala o seguinte, ó. Ela fala que, paralelamente a esse projeto de parceria com a Ambev, ela tá trabalhando em outros lançamentos para o mercado brasileiro, incluindo as gravações da segunda temporada de Vai Anitta, né, que foi da Netflix, que também é uma estratégia de posicionamento de marca, do desenho animado, o Clube da Anitinha, além de prestar consultoria para novos artistas. Por isso, ela pretende reduzir, né, o número de shows para o próximo ano, para direcionar essa carreira como também diretora criativa, tudo mais. E também porque ela pretende, né, se aposentar aos 30 anos. E aí, gente, aqui tem uma coisa bacana de falar também. É importante entender que,
Por que essa parceria com a Skol, ela com a Skol deu certo? Por exemplo, se eu for falar da Skol, fazer uma parceria da Skol, tudo bem que, né, não sou a Anitta, mas enfim, né, Ambev, se quiser alguma coisa, podemos conversar sobre alguns produtos. Mas o que acontece? Não dá pra fazer comigo, porque, pô, eu não bebo, né, assim, tipo, não tenho afinidade com isso, não tenho afinidade com o produto, não tenho, como é que eu vou criar uma coisa que credibilidade passa? Mas no caso dela, ela realmente gosta disso, vive disso. A marca dela são esses produtos. Parece que esse novo lançamento dela tem alguma coisa de energizante também, que traz energia, que traz gás. Não sei exatamente o que é a formulação, mas acredito que alguma coisa nesse sentido. Então, gente, tem a ver, tem fit, tem a ver com ela. Ele já era uma marca que eles já estavam associados, já haviam feito trabalho juntos, já tinha sido legal. Então, a gente tem que perceber que existe também esse alinhamento. E olha só a quantidade de coisas que eu falei nesse ao vivo, pessoal. Coisas que, quando você está assistindo um show, você não para pensar. Coisas que realmente quem tem um olhar, né, de RP e de construção de marca consegue ver com clareza, assim. Mas é isso que eu pretendo despertar em vocês. Eu quero despertar em você essa visão estratégica de que tudo é uma forma de comunicar, toda oportunidade, toda interação é uma oportunidade de você comunicar algo, né? E você pode fazer isso pensado para conseguir um determinado objetivo ou não. Ou você pode, né, só criar por criar e daí fica, ai, não deu muito certo, eu fiz tal produto, lanço, mas não deu certo. Ai, eu fiz tal coisa, mas o pessoal não entendeu muito bem. Gente, porque o óbvio, né, não é tão óbvio assim, você precisa trabalhar uma série, é um conjunto, eu sempre gosto de falar isso, que é muito importante, o branding, né, gente, ele é um conjunto de ações, é um conjunto de ações estratégicas, não é uma coisa só, teve a negociação por trás, aí tem a história, daí tem todo, gente, eu já tava esquecendo um negócio aqui, meu Deus, eu tava até esquecendo. Ela contou a história do funk, então ela começou com o elemento nostálgico, né? Eu só quero ser feliz, não sei o que, alguma coisa assim. Beleza. Pra poder gerar a conexão com o público. E aí, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Eu quero dizer que, além de tudo, ela usa, tá? Uma coisa chamada análise de dados. E o que é isso? O que ela faz? Então, ela pega, pra construir o show dela, que músicas que vão estar lá? Então, ela vai lá, faz análise de dados. Qual que foi a música mais tocada? Qual que foi a música mais pedida? Qual que é a música? Pesquisa. Pra você, meu público, que me ama e que quer me ver no Rock in Rio, qual que é a música que mais lembra você o funk do início, né, um funk antigo? As pessoas falam pra ela. Ela pega esses dados e que constrói o show baseado nas expectativas do seu público. Utilizando essas estratégias. O que é o mais tocado, o que o público quer, o que o público se identifica, é isso que eu vou dar. É isso que eu vou dar. Então, no fim das contas, quando a gente pensa em marca, a gente está sempre pensando muito no público. Marca pessoal, no fim das contas, é quando você realmente se importa em fazer uma entrega que vai fazer sentido para o seu público. Ali, ela estava mais que certa mesmo de agradecer a ela mesma. Porque tudo que ela faz, ela constrói pensando em fazer uma entrega melhor para o público dela. E mesmo que vocês saibam agora, né, tendo uma clareza de como são as estratégias por trás da Anitta, de construção de marca e tudo mais, isso descredibiliza o trabalho dela? Pelo contrário, na minha opinião, né? Eu acho ainda melhor. Porque eu ainda consigo entender o quanto está tudo conectado e o quanto 99,9% das pessoas não sabem disso, além de tudo, né? E ela gera um impacto nos negócios, na economia, na cultura e movimenta o país nesse sentido, né? Então foi muito interessante, porque o que acontece? Ela mostra que ela teve um propósito, né? Como ali falando, ela não esqueceu a sua raiz, ela foi lá e resgatou da onde ela veio, né, e o que surgiu. E veja, as músicas que ela cantou no início são músicas mais antigas do que ela mesma. Então, como que uma menininha que depois de tantas pessoas que fizeram funk lá, né, começaram com batidas sem ter instrumento mesmo, e depois tem uma menina que tá lá, ela honrou as pessoas e gerou o quê? Conexão com essas pessoas.
E mais coisas ainda, viu, gente? Tem muitas outras coisas pra falar, mas, por exemplo, assim, falando ainda de estratégia de pré-lançamento, algumas semanas antes também, ou alguns dias antes do lançamento, da apresentação que ela teve com o Snoop Dogg, a participação que ela teve com o Snoop Dogg no palco, ela lançou um pouquinho antes uma música, uma cocriação com ele. Então fez total sentido. Quando ela já estava lá no palco cantando com ele, né, que ela fez uma participação, ela também recentemente fez lançou uma música com ele. Então, assim, tudo tá conectado, entendeu? Tudo tem uma forte estratégia. Ela ressalta sempre a jornada do herói. Exatamente. O que é a jornada do herói? Aquele arquétipo do herói é a pessoa que veio do lugar comum e consegue se tornar, exato, é exatamente isso. Além de tudo tem isso, né? Tem toda a questão dos arquétipos. E a gente percebe aqui que ela é muito... ela tem muita decisão, ela é muito decidida, ela toma umas decisões muito, muito sensatas, assim. Então, por exemplo, ela tem lá ela pede pra Coach, que foi a marca que desenvolveu o figurino dela, criar lá o figurino. A marca dá uma sugestão, fala pra ela colocar um rabão alto com aquela roupa. Ela vai com o cabelo solto. Porque ela quis passar aquela mensagem, um cabelo mais curto, mais solto. Por algum motivo, ela não seguiu exatamente. Tem uma sugestão, o figurino tá lindo, ela aprovou e tal. E ela conta que ela desenha todo o show junto. Onde que vai ser a luz, quem que vai entrar, o que que vai acontecer, né? Tipo, a participação em cada detalhe. E lembrando que o preparo não quer dizer que você fica muito tempo de antecedência fazendo isso. Você pode ter um preparo em curto prazo de tempo, mas alta atenção e alta concentração naquilo ali para que aquilo saia de um jeito bacana. E amarrando, né? Então, se você pensa que depois aparece nos stories dela, ela na festa, não sei o que lá. Gente, aquela festa também é tudo parte do pós-evento, das estratégias amarradas de marketing do negócio dela lá, que ela tá tendo agora aí com a escola e não sei o que. Eu não achei o conteúdo que você me falou sobre timidez e bloqueio. Não lembro qual é esse conteúdo que você tá falando. Como todas as ideias se aplicam a um empreendedor comum, porque a Anitta tem uma equipe por trás e quem não tem. Mas a gente tem que lembrar que ela não começou com uma equipe por trás, né? Hoje ela tem uma estrutura, mas ela não começou com uma equipe por trás. Então eu acho que assim como a gente também não, né? A gente começou a gente mesmo fazendo acontecer com aquele seguinte pensamento: feito é melhor que perfeito, desde que seja bem feito, e faça com o recurso que você tem o melhor que você puder, né? Faça agora o melhor que você puder com o recurso que você tem. E você vai construir essa história, né? É um processo de construção. A gente sabe que a menina não veio... Não teve isso. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Que a gente tem que partir de um ponto. E que o processo, ele é legal. É legal a gente acompanhar essa evolução. Não ter medo de compartilhar a evolução. Gente, é isso. Eu quero o seguinte, ó. Eu quero lançar um desafio. Eu quero ver se vocês prestaram bastante atenção nesse... a Beyoncé fez isso com a Adidas no Coachella. Exatamente. Gente, e a Beyoncé foi a mesma... Milhares de estratégias também no Coachella. Mesma coisa. Depois do Coachella, ela mostrou todo um documentário sobre a preparação e a mensagem que ela queria transmitir. O Coachella, a apresentação dela também tinha um propósito, uma mensagem clara. Ela desenvolveu uma linha de roupas com Coachella. Todas as cores utilizadas e o que ela quis passar lá foi tudo planejado. Ela escolhe cada hit dela em determinado momento. É isso. Todo artista, gente, todo artista trabalha o seu branding pessoal. Não, assim, todos os artistas que se consolidaram. Porque muitos artistas são incríveis, só que ninguém sabe porque eles não têm uma marca forte. Só, ponto. Por isso, a marca é o que diferencia um do outro. Uma voz poderosíssima, talentosa, incrível, maravilhosa, tudo de bom, tinha tudo pra ser, mas por que não é? Sabe aquelas pessoas? Gente, tinha tudo pra ser, mas não é. Tinha tudo, mas não é, não foi. Por quê? Porque a pessoa não se enxerga como uma marca, não consegue construir tudo isso. Então, Amanda, eu falei sobre isso, ainda falei sobre a participação que ela teve com o Black Eyed Peas e ainda falei sobre a construção que ela teve e as ações que ela teve de lançar a música dias antes e tudo mais, tá bom, gente?
Falei pra caramba, então eu vou lançar aqui um desafio pra vocês. Quem fizer o melhor resumo desse ao vivo, trazendo percepções, porque, né, gente, eu fiz uma análise super rápida, o negócio foi ontem, né, então, assim, eu fiz a análise da forma com que eu... a forma com que eu consigo detectar ali alguns pontos que pra mim é mais fácil de perceber, mas com certeza se eu fosse profundamente, sem dúvida, teria muita coisa, mas eu vou lançar um desafio. A pessoa que fizer o melhor resumo aqui, os principais highlights, a melhor pesquisa e postar no Stories esse resuminho, né, nas próximas 24 horas, que é onde vai estar esse ao vivo aqui, eu vou selecionar a melhor postagem que tiver os melhores insights ou a melhor construção disso daqui. Pode ser em vídeo, sei lá, gente, vocês criam aí a melhor, não tem regra, eu inventei agora. Eu vou postar no feed do Efeito Orna. No feed não, vou postar no Stories, tipo, a melhor, ou no blog, vamos ver ainda, não sei ainda, não vou prometer exatamente o que eu não sei. Mas eu vou dar um prêmio surpresa, tá? Eu vou criar um prêmiozinho, algo que eu vou entregar, um prêmio. Tô falando que é surpresa porque eu ainda não sei realmente o que eu vou entregar, né? Tipo, tô pensando aqui, mas pensei isso agora. Então, gente, façam isso e compartilhem, por favor, esse ao vivo com quem não assistiu. Eu estou aqui domingo à noite, gente, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa e eu estou aqui compartilhando com vocês as estratégias. E amanhã eu tô aqui em São Paulo, né, gente, pra quem não sabe, e eu vim pra estudar, pra trabalhar e pra estudar, né? Ontem participei de um talk sobre você é a sua marca, né? Então, eu participei desse talk e amanhã eu vou estar participando de 206 pessoas maravilhosas aqui. Ai, gente, obrigada de coração. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E amanhã eu vou participar de um treinamento no Pinterest, onde eu vou aprender novas coisas lá do Pinterest, então, pra gente bombar, tá bom? Bom, gente, o que tem que fazer é basicamente vocês postarem o resumo desse ao vivo no Stories, tá? Pode ser em vídeo, pode ser um Stories, pode ser vários. Vocês fazem um resuminho e até eu tô fazendo isso, gente, pra vocês, porque uma forma de a gente fixar um conteúdo é fazendo isso, né? Depois que a gente assiste algo ou que a gente lê algo, se a gente resume, a gente fixa muito melhor. E vocês podem ficar à vontade também para pesquisar mais coisas, para incluir fotos. Olha, criatividade, eu nem vou ficar dando elementos. Podem postar aí que eu quero ver a produção de conteúdo de vocês. Que linda, eu tava no talk, eu quando vi o post, vi que estava em primeiro lugar entre os participantes, eu senti muito orgulho e felicidade. Parabéns, Débora. Obrigada, gente, de coração. Então, um beijo, bom domingo e ótima semana para todos nós, gente. Até mais e deixe a sua marca no mundo. Um beijo!